canal de Deus para estarmos aqui também. Dito isso, eu gostaria de pedir a gentileza de você pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 e no versículo 14. E você que não trouxe Bíblia, pegue seu celular, seu smartphone, pegue aquele aplicativo lá que está escrito Bíblia e abra ele. Pastor, não tem espaço. É mentira, irmão. Para com isso, tem espaço sim. Coloca a Bíblia lá no teu aplicativo e seja canal de Deus. Se a pessoa do lado não tiver Bíblia, você compartilha com ela. Mateus 14. Alguém já sentiu a presença de Deus aqui hoje, irmão? Pode dizer um amém? Até a minha barba já arrepiou hoje, de tanto da presença de Deus que nós sentimos aqui. E o pastor nos deu liberdade para fazermos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então eu queria pedir que você se desarmasse nessa noite, porque Deus tem resposta para a tua oração, Deus tem resposta para o teu clamor, Deus tem resposta para a tua campanha, Deus tem resposta para aquilo que você tem colocado diante do altar dele nessa noite. Mateus, capítulo 24, verso 14, e diz assim: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você pode dizer um amém? Amém. Parabenizar as irmãs por esse tema. Que Deus abençoe as irmãs que estão maravilhosamente bem vestidas. E como a nossa irmã Leia disse, o Evangelho do Reino não é no exterior, mas quando vocês oram e adoram, nós sentimos a manifestação do Reino no nosso interior. Irmãos, Mateus é um evangelho escrito de uma maneira que é necessário nós termos um cuidado na sua leitura. Todo o Evangelho de Mateus, ele é construído em um sentido para ressignificar o judaísmo e a questão do templo. Mateus, ele sempre vai nas suas narrativas bíblicas o que o templo significava e o que o judaísmo e a religião da época tinha por valor. Como nosso irmão falou na escola dominical de hoje, foi falado sobre o tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha o intuito de levar a presença de Deus através dos acampamentos. Então o acampamento de Deus estava sempre no centro da comunidade de Israel. E ao longo que Deus mandava a comunidade ir caminhando, logo a presença de Deus ia com eles, e a manifestação de Deus estava no tabernáculo. Passado toda a questão do nômade e entrando as monarquias, entende-se que agora é necessário a construção de um templo. Sabe-se bem que esse templo, ele não foi do dia para a noite que foi construído. Esse templo, ele teve um período, e o encontramos nas crônicas, nos reis, no qual Davi recolhe todo o amparato, toda a questão material e financeira, para que seu filho Salomão construa o templo. A construção do templo, como é de costume, ela demora seus 40 anos a 42 anos. E com a construção do templo, agora a nação de Israel, o povo escolhido, aquela nação que começa muito pequena, aquela nação que Deus escolhe através de um homem corajoso, um homem para o nome de Abrão. Deus chama Abrão e Deus fala para Abrão: Abrão, o negócio é o seguinte, é tempo de você sair do meio da tua terra e do meio da tua parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava falando para Abrão: Abrão, há momentos que para que haja o crescimento, a manifestação
habitação, da minha presença. Você não pode ficar parado, você tem que tomar uma atitude, e essa atitude ela só vem através do ouvir a minha palavra. E agora esse Abrão, ele já não tem mais o nome de Abrão, ele tem uma transformação através de Deus, e esse Abrão, ele agora se torna Abraão. É claro que de uma maneira muito particular e rasa, nós não entendemos o que Deus mudou de Abrão para Abraão, mas no hebraico essa palavra Aleph, completa no nome de Abraão, agora chamando ele de Abraham, ela tem um significado mais ou menos assim. Quando Abrão era Abrão, Deus dizia assim: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus estava chamando Abrão para uma vocação, mas a vocação que Deus chama Abrão é uma vocação de sobrevivência. Abrão precisa sobreviver em meio a um período nômade, mas quando Deus chama Abraão, Deus está chamando Abraão não somente para ele sair para um momento de sobrevivência. Deus está dizendo para Abraão que é tempo dele sair por ele e também por Deus, porque quando saímos por dele e também por Deus, Deus começa a manifestar uma nação através de nós. Eu não sei se você entendeu exatamente isso que eu vim te falar nessa noite. Você pode ter chegado nesse culto e dito assim: eu vou lá cultuar a Deus, eu vou lá orar a Deus, eu vou lá buscar a Deus. Mas quando você faz isso somente para você, nada acontece. Mas quando você sai com o intuito: eu vou lá porque eu vou louvar a Deus, porque o mesmo Deus que manifesta na igreja é o Deus que manifesta na Paulista no meio da parada LGBT. O mesmo Deus que manifesta na igreja é o Deus que vai convencer o homem justiça do juízo. O mesmo Deus que manifesta aqui é o meu Deus que vai tirar o meu filho do CDP convertido, lavado e remido pelo sangue. O mesmo Deus que manifesta aqui é o Deus que vai lá na biqueira resgatar o meu filho que está no meio do tráfico. O mesmo Deus que manifesta aqui é o Deus que vai atrás da ovelha perdida, que antes cantava no grupo dos jovens e hoje não canta mais. Aí sabe o que acontece? Começa a crescer uma nação através de nós, e essa nação se chama cristianismo, irmão, que eu e você fazemos parte. Sabe por que eu gosto do ciclo de oração, irmão? Porque o ciclo de oração para Paulo é o órgão que não aparece, mas sem ele o corpo não anda. Para Paulo, Paulo vai dizer: olha, vocês honram quem estão em cima do púlpito, vocês honram quem tem microfone na mão, mas eu queria que vocês honrassem aqueles que levantam de madrugada e ninguém enxerga. Eu queria que vocês honrassem aquele que jejua e ninguém vê. Eu queria que vocês honrassem aquele que diz não para o pecado quando o pecado bate na sua porta, porque sem esses membros o corpo não tem como funcionar. Eu tenho a certeza de uma coisa: esse culto só está acontecendo hoje porque teve gente que não apareceu para esse culto aparecer, e o Deus desse culto ser manifesto. Irmão, sabe qual é o problema da igreja? É que nós temos a síndrome do Itaú. A estrela aqui é você. Não, irmão, a estrela aqui é o alfa, a estrela aqui é o ômega, a estrela aqui é o princípio, a estrela aqui é o fim, a estrela aqui tem o seu nome tatuado na coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mesmo Deus que chamou Abraão está perguntando para a igreja: você tem coragem de sair por mim e por você para salvar o mundo? Você tem coragem, irmão? Porque se você tiver coragem, eu vim te dizer que Deus veio te vocacionar nessa noite. Mas pastor, eu já tenho o cargo. Deus não está te vocacionando para o cargo, Deus está te vocacionando para um chamado específico, assim como Deus falou para Abraão. O templo é construído. Na construção do templo a coisa é linda. Deus desce, Deus manifesta, Deus cura, Deus age. Ao longo da história, o templo vai se tornando referencial até chegar a Jesus.
O templo, ele era, irmão, referencial, mas quando Jesus chega, o povo tira o olho do templo e coloca os olhos em Jesus. Quando Jesus chega, o templo já não tem tanta importância, e o evangelho escrito por Mateus, ele vai dar indícios, assim como que nós olhamos, que Jesus está indo para o templo, e de repente Jesus vê uma figueira cheia de folhas, e Jesus chegando até a figueira cheia de folhas, e nós não entendemos o texto, porque nós lemos o texto tentando enxergar que Jesus realmente está procurando fruto na figueira, mas o que Jesus está dizendo para aquela figueira é que ela está cheia de folha e não dá o fruto. É a mesma situação do templo. O templo está frondoso, o templo está bonito, o templo está maravilhoso, mas quando o povo vai buscar o que comer, ele não tem o que comer. Vai doer só um pouquinho, mas você aguenta. Tem gente que olha para você esperando alguma coisa, e você está decepcionando ela. Tem gente que olha para você e fala assim: ô templo bonito, tá de Mary Kay, tá de batom, tá cheiroso, tá com perfume importado, o sapato é lindo, mas não alimenta ninguém. É tempo de você parar de ser frondoso e voltar a alimentar alguém. É tempo de talvez não passar um batom, não passar uma maquiagem, mas ter joelho no chão e dizer: Deus me conhece no oculto, Deus me conhece no secreto, Deus me conhece quando ninguém vê, e nem adianta me olhar com essa cara, porque Deus sabe quem é você em quatro paredes. Oh, irmão, pelo amor de Deus, você é museu para viver de glória passada? Não. O evangelho do reino exige todos os dias eu pegar a minha cruz e lembrar: eu não era ninguém, eu não era nada, mas com Ele, com Ele, tudo posso naquele que fortalece. Posso ver o cego, posso ver o mudo falar, posso ver muita coisa, mas acima de tudo o que Deus quer ver? O pecador se arrepender, e está faltando isso na igreja. Aí Mateus escreve assim: rapaz, o que eu vou fazer com esse templo? Já sei. Jesus está indo para o templo, e quando Jesus está indo para o templo, para encontrar algo para alimentá-lo, o que Jesus encontra é um bando de cambista, irmão. O que Jesus encontra é gente vendendo coisa dentro do templo. O que Jesus encontra é um mercado dentro do templo. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus vira a mesa do templo, Jesus expulsa o bandido dentro do templo, Jesus expulsa o cambista de dentro do templo, Jesus vira a mesa e Jesus diz uma palavra. Essa palavra arde no meu coração quando eu leio a Bíblia. Jesus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. A minha casa será chamada casa de oração. Aí sabe por que você chega na igreja e você vê fulano falando em línguas, fulano pulando de um pé só, gente chorando, e você ainda não sente nada? Eu vou te explicar por quê. É porque você está cheio de mesa dentro do templo, pensando que o templo de Deus é uma quermesse. Irmão, aqui não é quermesse não, aqui é lugar de oração, aqui é lugar de renúncia, aqui é lugar de jejum. Enquanto o mundo está fazendo quermesse, a gente está virando a mesa e dizendo: deixa Jesus entrar, deixa Jesus reinar, deixa Jesus ser Deus. Para com isso, irmão. Para de transformar a sua vida em uma vida de quermesse. Para de transformar a sua vida numa vida de desvaneio. Você voltar e alguém olhar na rua e passar e dizer assim: ali vai uma mulher de oração, ali vai um homem de oração. A igreja lá do Serraria, lá do Conceição, ali é uma igreja de oração. Enquanto isso não acontecer, me desculpa, você vai ter que ouvir que dizer que todo pastor é bandido.
Você vai ouvir dizer que crente não presta. Você vai ouvir dizer que crente é tudo assim. Você vai ouvir dizer que crente é isso e crente é aquilo. Aí você diz assim: ah, não é não pode generalizar. Mas como que está o seu testemunho? A minha casa voltará a ser chamada casa de oração. Essa é uma palavra profética para a tua vida. Tudo vai mudar quando você voltar a orar. Estou liberando uma palavra profética para a tua vida. Tudo vai mudar quando você voltar a orar. Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente está muito acostumado com iFood. A gente está muito acostumado com o Uber Eats. A gente está muito acostumado com o aplicativo rápido. Com Jesus não funciona assim não, irmão. Daniel dobrou o joelho e falou: não sei se vai ser um dia, 10 ou 100, mas enquanto ele não responder, eu não paro de orar. Deus está em busca de crente que tem relacionamento, irmão. A gente está muito familiarizado com o 99, né? Você pega lá seu aplicativo: vou pedir aqui um 99. Tá. Jesus, que negócio de 99? Meu negócio é com a ovelha perdida. Para de ficar no meio dos 99. Vai atrás da ovelha perdida. Sabe por que não conseguimos ir atrás da ovelha perdida? Porque a gente não tem mais uma vida de oração. Aí Jesus entra no templo. E é o que Jesus está fazendo hoje aqui, me desculpe. Você louvou, você orou, você disse que você era o templo do Senhor. Então, se você é o templo do Senhor, eu quero te dizer que a partir de hoje muitas coisas vão mudar. Eu queria dizer para você que Deus vai mudar algumas coisas de lugar da sua vida. Ouça o que eu estou te falando, para depois você não ficar reclamando com Deus. Eu quero te dizer que a segunda-feira já não vai ser mais a mesma. Os seus amigos já não serão mais os mesmos. Muita pessoa vai te bloquear no WhatsApp, vão te excluir de grupos, vão criar panelinhas e você vai estar do lado de fora. Mas saiba disso, que é só Jesus virando a mesa do templo e dizendo: de ser cambista, para de negociar comigo, para de ficar dizendo: Jesus, não aconteceu no primeiro dia de congresso, mas no último vai acontecer porque eu fiz uma campanha. Ele diz: para com isso, para de besteira. Não é pelo louvar, não é pelo orar, não é pelo correr, não é pelo caminhar, é eu que me compadeço. E se eu não me compadecer, você vai ficando batendo na porta sozinho. Aí Jesus está saindo do templo. Aí os discípulos falaram para Jesus: Jesus, vem aqui, Jesus. Você não está entendendo, você virou as mesas. Jesus, você denunciou o pecado. Jesus, você acabou com a estrutura. Mas vem aqui, Jesus, olha essa coluna, olha que coluna bonita, Jesus. Está lá no começo do capítulo 24. Os discípulos estão mostrando para Jesus. Ao início do 24. E quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Os discípulos poderiam ter uma fala profética de denúncia. Os discípulos poderiam montar um acampamento da pregação do verdadeiro reino. Mas os discípulos estavam preocupados com a estrutura. Tá cheio disso. Mas eu não gostei da roupa da irmã. Por que é verde? Por que não é azul, se o pastor está de azul? Por que não é amarelo? Eu não gostei. Eu vou comprar, mas eu não gostei. Mas por que fulano, ele nem vem no culto e ele teve a oportunidade de louvar, e eu que estou todo dia não tive a oportunidade? Por que chamou aquele barbudo para pregar, se a gente nunca viu ele na igreja? Por que não chamou outro pregador
esse que passa a mão na nossa cabeça. Você está preocupado demais com a estrutura do templo, irmão. Você está preocupado com quem vai pregar, quem vai louvar, quem vai cantar, qual é a roupa. E Jesus está dizendo: eu quero ver se você dá fruto. Eu quero ver se você é casa de oração. Eu quero ver se você tem santidade no altar. Porque se você não tiver, eu vou derrubar tudo. Aí João vai escrever assim, ó: ei, o galho que não dá fruto, ele corta e joga fora. A gente que está pregando evangelho Nutella, dizendo: não, fica aqui, Deus vai tratar, Deus isso, Deus aquilo. Eu creio nisso, mas você já está vivendo a 39ª glória da segunda casa. Será que não está na hora de criar vergonha na cara e assumir responsabilidade? Porque a gente fica dizendo: ai, Deus é o Deus da segunda glória. Mas você já está na 39ª glória. Todo congresso alguém reconcilia. Aí você começa com tudo evangelizando. Na próxima semana você precisa ser evangelizado. Alguma coisa não está certa. Aos discípulos: Jesus, olha que lindo Jesus. Jesus sabe o templo trabalha 66 mil pessoas, e na Palestina tem 70 mil. Ou seja, Jesus, sem o templo a gente não vive. Jesus Mas tá bom. Em verdade vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra. Ai, não vai ficar pedra sobre pedra. Ou você larga a fornicação, ou a pedra da fornicação vai cair e você vai ver que você vai ser um templo destruído. Ou você larga aquelas mensagens de WhatsApp que você está trocando errada e cria vergonha na cara e se confessa, ou não vai ficar pedra sobre pedra. Ou você larga a pornografia da madrugada, ou não vai ficar pedra sobre pedra. E depois não vai dizer que Deus não avisou. Rabasebe de bacalabarachúria, elebarga de vesebe na gaxéria, uramanjori miquerga de baragaia calavaracandoreia. Aleluia. Sterga de berevessimi haikobojohev. Se você andou quer o mirgue na bare de chori migaia. Jesus não precisa de hack para entrar no seu celular. Jesus não é hacker, ele é o dono. Ele sabe a senha, e se não tiver senha, ele tem a digital. Mas a Bíblia diz que nada fica escondido aos olhos do Senhor. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Aí alguém perguntou assim: Jesus, tá bom, mas quando que vai acontecer tudo isso aí? Porque eu vou me preparar, né? Eu vou começar a apagar mensagem por mensagem, mas tem umas assim que eu não posso apagar ainda. Mas Jesus, tem uns contatinhos que eu não posso deixar. Jesus, eu fui na quermesse e faltei no culto, mas o Senhor... Aí você manda mensagem para o pastor: ô irmão, eu estou falando que é algo profético. Eu estou falando aqui sobre a revelação do Espírito. Eu conheci os irmãos hoje, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Se Deus não está falando com você, Deus está falando comigo. Então eu tomo posse dessa palavra. Aí você manda mensagem: pastor, eu estou trabalhando demais. Ô pastor, eu tenho que ficar com minha família. Esse domingo eu não vou no culto, que eu vou no cinema, pastor. Estou cansado. Pastor, eu vou ficar esse domingo, eu vou fazer um churrasquinho lá em casa. Depois o culto o senhor apareça. Faz tempo que minha família não me vê. Eu não estou falando que é para você largar a sua família. Eu estou falando que você está buscando descanso no entretenimento.
Você está buscando descanso no entretenimento, no cinema, na quermesse, na festinha, na roda de fofoca, na panelinha, no disse-me-disse da sede. Você está procurando descansar onde não tem descanso, porque Jesus ensinou. Talvez a minha leitura bíblica hermenêutica esteja errada, mas você me corrige depois do culto. Mas no dia que Jesus esteve cansado, no capítulo 4 de João, a Bíblia diz que Jesus, ele estava indo para Samaria. E na hora que Jesus estava em Samaria, irmão, Jesus chegou ali na cidade de Sicar. E Jesus cansado, Jesus não foi ver o cinema no templo. Jesus não foi na festa rave gospel. Jesus não foi na festa do crentão. A Bíblia diz que quando Jesus estava cansado, Jesus sentou no poço. Porque o poço é a fonte. E foi a primeira vez que a fonte viu outra fonte em cima dela. Olha que doido, a fonte viu a fonte em cima dela. Mas o que Jesus estava ensinando? Está cansado? Vai para a fonte. Está estressado? Vai para a fonte. Está oprimido? Vai para a fonte. O casamento não está dando certo? Vai para a fonte. Ah, não tem nada dando certo? Vai para a fonte. O problema é que você está se afastando da fonte, mas o descanso está na fonte. E lá em Apocalipse capítulo 22 diz que há um rio que corre do trono de Deus e que ele é a fonte cristalina desse próprio rio. Olha que negócio bonito que vai sair hoje. Você volta a ser casa de oração e é fonte. Quando isso acontece, remete ao profeta Ezequiel, que fala no capítulo 47 que o anjo falou: vem aqui Ezequiel, tá vendo essa casa de oração? Tô. E o que está saindo de baixo? Água da fonte. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Aí Ezequiel, então como que funciona? Então Ezequiel, depende do teu nível de comprometimento. Qual é o teu nível de comprometimento com o evangelho que será pregado do reino? Ezequiel disse: meu nível está no tornozelo. Talvez de uma forma matemática, Ezequiel estava dizendo: o meu nível é 90%, meu nível é 10%. E a igreja entende. Aí Ezequiel entra mais um pouquinho no joelho. Qual é, Ezequiel? Agora já está, o nível de comprometimento está no joelho. E agora, Ezequiel? O nível já está no pescoço. E agora, Ezequiel? Rapaz, o negócio agora está difícil. Porque eu entendi que não tem como nadar contra a fonte. Ou eu me entrego e deixo a fonte me levar, ou eu volto para a beira do caminho e espero Jesus me encontrar. Esse negócio aqui é forte. Qual é o seu nível de comprometimento? Jesus, quando é que vai acontecer? Rapaz, você não está entendendo. Vai acontecer quando muitos disserem que eu estou ali, aqui, eu aqui. Aí, irmão, posso te falar uma coisa? Para de ficar procurando igreja, pelo amor de Deus. O problema está em você. Eu não vou ser antiético ao ponto de falar nome de igreja, mas você fica dizendo: eu vou para aquela porque tem jogo de luz, eu vou para aquela porque o grupo de jovens pode fazer isso, eu vou para aquela por causa disso. E você está procurando a figueira seca, doido. A figueira seca. O que não seca é a presença do Espírito, porque quem é nascido do Espírito, ele tem raiz. Quem é nascido do Espírito, ele dá fruto. Quem é nascido do Espírito, ele não fica olhando para o tempo. Ele diz assim: eu vou plantar. Não importa se tem nuvem ou não tem nuvem, eu vou plantar. Aí Jesus falou: o outro sinal: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Aí você fala assim: você viu?
fulano saiu da igreja. Você viu, pastor? Fulano, meu Deus, era uma bênção na mão do Senhor. Mas você já parou para pensar que ele saiu por causa da tua iniquidade? Porque o texto está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Assuma a responsabilidade de igreja, de saber que nós temos iniquidades e que nós precisamos tratar essas iniquidades. Existe um pensador cristão que diz que aquele que se acha merecedor do céu, ele ainda não é cristão. Você está achando que você é merecedor, irmão? Eu sou merecedor, esquece isso aí. Deus nem procurou nós, Ele nos achou em Cristo. Porque se Ele tivesse procurado, Ele tinha achado inimigo. Mas em Cristo Ele achou a reconciliação perfeita do amor do Pai. Em Cristo Ele conseguiu entregar seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o outro sinal? Verso 9: então vos há de entregar para seres atormentados. Aí você chega em casa e fala assim: nossa, eu estou vivendo um tormento. É o evangelho que está chegando. Ah, eu estou vivendo uma tribulação. Está chegando o fim. E sereis odiado por causa do meu nome. Você acha que o que você está passando e o que eu estou passando é dolorido? Vou te falar de uma mulher chamada Perpétua. Perpétua, mais ou menos no ano 160. Perpétua tinha 3 filhos, nossa irmã na fé. Perpétua estava sendo perseguida por Marco Aurélio. E Perpétua tinha 3 filhos. E na frente dela, irmão, Felicidade era o nome da mulher. Felicidade tinha 3 filhos. E Felicidade estava na frente de Marco Aurélio. E Felicidade, Marco Aurélio dizia assim: nega Jesus. Ela falou: eu não vou negar Jesus, eu vou matar teu filho. Ela: eu não vou negar Jesus. Matou primeiro. O imperador falou: nega Jesus, nega Felicidade. Ela: eu não vou negar, vou matar o segundo. Pegaram o terceiro, espancaram o terceiro. Falou: Felicidade, ele vai morrer, nega Jesus. E Felicidade falou: eu não vou negar. E mataram 3 filhos na frente da Felicidade. Foram matar a Felicidade e falaram assim: Felicidade, se você não negar Jesus, você vai junto com seus 3 filhos. E Felicidade disse assim: viva, eu te vencerei. Se me matares em minha própria morte, te vencerei ainda mais. Porque Felicidade tinha convicção de que se ela morresse aqui, Jesus estava esperando ela ali de braços abertos. Pegaram o nosso irmão Inácio de Antioquia, jogaram Inácio dentro da arena. E aí falaram para Inácio: Inácio, você vai morrer, Inácio, as feras vão te devorar. Sabe foi que Inácio falou? Sou como trigo debulhado, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes de se tornar pão. Ele estava dizendo aqui: isso aqui é só um processo. Eu sei aonde eu vou morar. Aonde eu vou morar, irmão, não tem choro, não tem tristeza, não tem angústia, não tem dor. Mas é necessário nós fazermos o que está escrito no versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mas como que o evangelho vai ser pregado? O texto nos diz: em testemunho. Que é o que a igreja já não dá mais. Ah, pastor, você está de brincadeira. A igreja dá testemunho sim. É? Ô Pedro, você se veste como ele. Você fala como ele. Você é como ele. Pedro falou assim: eu não falo como ele não. Eu não me visto como ele. Eu nem ando com ele. E o galo cantou e Pedro negou. Sabe qual é o testemunho que o mundo dá à igreja? Você não fala como ele. Você nem se veste como ele.
E eu só acho que você anda com ele porque você vai para o culto, porque seu testemunho no dia a dia não diz isso não. Você está percebendo que nós somos testemunhas oculares do Evangelho do Reino, e que ser igreja é uma responsabilidade muito grande. Ser igreja é dar acesso ao Evangelho, ser igreja é dar liberdade ao cativo, ser igreja é acolher aquele que está na periferia, ser igreja é incluir e integrar quem está fora, irmão. Concluo. Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas, e vos darei poder para pregar o Evangelho na Judéia, Samaria, Antioquia e até os fins da terra. Poder para pregar o Evangelho. Preste atenção nisso que eu vou te falar, que é muito importante. Somos testemunhas. Ponto. Nós somos testemunhas porque Cristo nos escolheu como testemunhas. Nós não nos escolhemos a nós mesmos. Mas no último dia, como diz o bloco do capítulo 23, 24 e 25 de Mateus, no último dia vai se levantar o reino. O reino vai se concretizar através do juiz. O juiz, naquele grande dia, olhe para mim, ele vai separar ovelhas dos bodes. O juiz vai separar ovelhas dos bodes. Nós seremos testemunhas. Por que seremos testemunhas? Porque em um tribunal normal é necessário haver testemunha. Então, todos que estamos aqui recebemos um ofício. Esse ofício foi entregue pelo cara que trabalha no tribunal de Deus. E esse ofício foi entregue, com licença, dizendo assim: esse ofício, irmão Antônio, no último dia o senhor tem que comparecer. E se o senhor não comparecer, o senhor já está condenado. Aí o irmão Antônio vai abrir o ofício e vai dizer assim: eu vou aparecer como testemunha. Mas peraí, qual é a causa? Quem é o juiz? Aí ele vai ler lá: excelentíssimo Senhor Deus, juiz. Quem é o advogado? Jesus Cristo, aquele que é sentado à direita do Pai. Quem é o promotor? O acusador. E quem é a testemunha? Eu. E se eu não aparecer no tribunal como testemunha, eu posso aparecer como juiz? Não, juiz só tem um. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que há um advogado no céu, que intercede junto ao juiz, que é o Pai, por todas as causas. Posso aparecer como advogado? Não. O único advogado que vai ter no dia é Jesus. Então posso aparecer como o quê? Testemunha. Pastor, eu não quero aparecer como testemunha para pregar o Evangelho do Reino. Então, uma péssima notícia. Você, querendo ou não, os da sua família, os do seu bairro, os do seu grupo de WhatsApp, os do seu convívio, querendo ou não, se você pregar o Evangelho, ele vem como testemunha. Mas se você não pregar o Evangelho, o ofício vai chegar como réu. Vai chegar ofício para todo mundo como réu, se você não for testemunha. Como eu e você queremos aparecer no último dia? Testemunha ou como réu? Policarpo estava prestes a morrer queimado. Falaram para Policarpo: Policarpo, sai daí. Policarpo nega Jesus, senão nós vamos. Ele falou: vocês podem colocar fogo em mim e vai durar 1 hora, mas vocês já ouviram falar do fogo eterno para aqueles que vão ser julgados como réu?
Eu vim trazer um alerta. Já tem terremoto, já tem nação contra nação, já tem pai matando filho e filho matando pai, já tem pastor morrendo por situações complicadas, já tem muitas coisas acontecendo porque o amor de muitos está esfriando, e as testemunhas estão pregando para réus, enquanto nós estamos olhando para a estrutura do templo. É chegado o fim. A porta é estreita, mas ainda leva para o céu. Mas eu tenho que largar. Largue enquanto tem tempo. Eu não sei se você está percebendo, mas o Espírito está batendo na porta assim, ó. Com licença. Estou na porta. Eis que estou à porta e bato. Ou você abre hoje para cear com Ele como testemunha, ou espera no último dia para cear com Ele como réu. Irmãos, nós temos que ter convicção da nossa fé. Nós temos que ter convicção do Deus que servimos. O nosso Deus também é perdão. Nosso Deus também, Ele tem um olhar amoroso. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus também é justiça. Fogo consumidor. Sabe por que Deus reuniu o 39º congresso? Para dizer: talvez não haja o 40º. Você já parou para pensar? Talvez não tenha o amanhã. Então qual é a atitude da igreja? Abaixar a cabeça? Não. A atitude da igreja é a seguinte: vou indo pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É tempo de você ser testemunha no meio da tua casa. Eu profetizo que no próximo culto vai ter gente que vai contar o seu testemunho aqui. Não, você entendeu? Tem alguém que vai olhar para você e vai falar: ali vai uma carta de Deus, ali vai o testemunho de Deus. Então eu preciso congregar em uma igreja, eu preciso ir em busca de um pastor, eu preciso, porque Deus está voltando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que dói, está doendo em mim, mas eu sei que cura, eu sei que batiza, eu sei que renova, eu sei que restaura também. Sabe o que diz o capítulo 25 de Mateus? Eram 10 virgens, 5 loucas e 5. Quantas entraram? Quantas deixaram de ser virgem? Nenhuma. Nenhuma deixou de ser virgem. 5 loucas e 5 prudentes. 5 entrou e 5 ficou. Sabe o que Jesus está dizendo? Não queira ser um templo frondoso. Não queira ser uma figueira vistosa. Não. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Que o Deus do secreto te recompensará em público. Deus está chamando testemunhas anônimas, não testemunhas que queiram aparecer na primeira capa, no primeiro congresso, no primeiro púlpito. Talvez você nem vai me ver de novo, glória a Deus, mas na glória juntos. Curve sua cabeça um instante. Meu Pai, talvez eu não seja esse templo de oração que o Senhor queira encontrar. Talvez eu fico fazendo muito juramento pelo altar e eu esqueço do Deus do altar. Então sabe o que eu queria te pedir, Jesus? É que eu estou no meio dos meus irmãos.
são minhas irmãs, Jesus. E no último dia, Senhor, eu gostaria de estar junto com muitos, Senhor, e todos aqui. Mas eu sei, Senhor, que muitas picuinhas estão atrapalhando a obra de crescer. Eu sei que muitas facções, Pai, estão sendo instauradas pelo inimigo. Mas eu também sei que na pessoa de Jesus isso será destruído hoje. Pai, tem muita gente apegada à pornografia, meu Pai. A ação do teu Espírito não está na língua, nem no glória a Deus, mas está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, no íntimo do porão da sua alma. Eu sei que o teu Espírito, Pai, ele está me convencendo de que eu sou o templo do Senhor, mas que esse templo, ele precisa de manutenção, esse templo precisa de azeite, esse templo precisa de presença, esse templo precisa da manifestação, que só vem da fonte verdadeira que está no céu. É por isso que eu me arrepio sentindo a tua presença, Jesus, porque a igreja ainda é um hospital, a igreja não é a passarela da Fashion Week, a igreja ainda é um hospital, aonde o adúltero tem chance, aonde o homicida tem chance, aonde o fornicador tem chance, aonde o pecador tem chance. Ah, meu Deus, o meu coração arde, porque eu sei que o Rei da Glória está nos conduzindo para Sião, para Jerusalém celestial. E este evangelho será pregado como testemunhos a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou dizer em alto bom som, irmãos: boa é esta